Ele já não deu spoiler, ele fez uma apresentação aqui de quanto que a gente tem tido inter-relações e desenvolvido atividades em conjunto. E Arlete, oi, tudo bem? Tudo bem. Legal estar aqui. Desculpa, estou reconhecendo algumas pessoas, não reconheço todo mundo, mas boa tarde para todo mundo. Bom, que eu me propus a fazer aqui nessa abertura do Intrac? Eu preciso agradecer a revista Climatização e Refrigeração, Cabral, Climatização e Refrigeração, que já é de longa data vem desenvolvendo atividades em conjunto. E esse Intrac, ele percorre o Brasil inteiro, acontece aí em várias edições durante o ano, em vários locais do Brasil. Mas eu quero agradecer para o Ronaldo, para a editora NTE, pela oportunidade de ceder espaço para a Brava se manifestar e falar alguma coisa a respeito do setor. O meu propósito hoje é falar das oportunidades, desafios e oportunidades do nosso setor. Eu não vou falar sobre o meu currículo, mas eu tenho aí uma experiência, estou formado há 40 anos, sempre atuei no setor, participei de dirigi algumas empresas brasileiras, participo de várias entidades que têm relação com o nosso setor, e isso ajuda a gente a disseminar os conceitos e a compartilhar as informações que a gente gera em conjunto com as Brave e também com outras entidades do setor. A Brava foi fundada há 61 anos atrás. A gente estima que o setor tem 320 mil profissionais. Eu não digo empregados, eu digo profissionais. Formais e informais, diretos ou indiretos, é uma estimativa que a gente tem, não conseguimos fazer uma avaliação correta, mas aqui já mostra a pujança, o tamanho do nosso setor, o quanto que ele pode ser interessante para o desenvolvimento e crescimento da economia do Brasil de uma maneira em geral. O nosso propósito, baseado no ESG, eu sempre erro aqui, vou alterar só um pouquinho, onde é que a gente apertar aqui? Considerando o ambiente ESG, que não é uma moda, é um novo conceito que o mercado financeiro internacional praticamente exigiu que as empresas se organizassem, as organizações se estruturassem de maneira a respeitar as questões ambientais, sociais e de governança, e a gente tem que levar em consideração isso. Então, tudo que a gente faz hoje em dia, a gente elabora, estrutura, planeja dentro ou sob esse conceito de ESG. Oi, Alexandre, tudo bem? Nossa missão e nosso objetivo, bem rapidamente: desenvolver, apoiar o desenvolvimento tecnológico. O Brasil tem fabricantes, tem projetistas, tem instaladores do mesmo nível que tem na Europa e nos Estados Unidos. Nós não devemos nada para ninguém lá fora. As tecnologias que nós utilizamos aqui, os produtos que são trazidos para cá, os desenvolvimentos que acontecem aqui, são up-to-date, são do mesmo nível, a mesma categoria daquilo que acontece na Europa e nos Estados Unidos. Isso faz com que a nossa responsabilidade aumente, porque nós temos um desafio maior: aplicar essas novas tecnologias a um público, a um consumidor que nem sempre entende as novas tecnologias. E nós, eu falo nós, do setor, nós temos essa responsabilidade de ajudar a desenvolver o setor com esse conceito. Então a gente fala em apoio ao desenvolvimento tecnológico e as boas práticas. A gente fala as boas práticas de engenharia, mas eu não falo mais dessa maneira, porque eu não quero arrumar conflito com os técnicos. Então eu falo as boas práticas tecnológicas, tanto as que são desenvolvidas aqui no Brasil, quanto as que a gente copia de fora também. O nosso propósito, a Brava nasceu com esse propósito de tratar, desenvolver e defender os interesses das empresas e dos profissionais do setor. A visão é promover projetos adequados, instalações adequadas para climatização de ambientes, para conforto, para processo, da melhor maneira possível. Antes de falar sobre o cenário econômico, que esse é o meu propósito de falar aqui, a Brava ela tem 14 departamentos. Nós temos toda a cadeia de valor, assim como as Brave, os fabricantes, os distribuidores, empresas de engenharia de projeto, empresas de engenharia de instalação e manutenção, comércio. Então toda a cadeia de valor faz parte da nossa atividade. E estão elas todas divididas em departamentos. Cada departamento desenvolve algumas das atividades. E fazendo um briefing muito rápido, que o Mário comentou, o Qualindor é o departamento que trata das questões de qualidade do ar interno.
é um dos 14 departamentos, e que vem desenvolvendo atividades muito intensas, principalmente a partir da pandemia. Então, muita tecnologia, muitas das boas práticas atualmente usadas, aplicadas, estão baseadas naquilo que aconteceu, promovido, infelizmente, pela pandemia. Cenário econômico. O que eu quero é trazer uma interpretação positiva, otimista para o nosso setor. Desafios. A economia brasileira ainda depende muito de consumo das famílias. Nós não temos, por questões diversas, políticas, econômicas, de pandemia, seja lá o que for, nós não temos grandes investimentos como já tivemos no passado não muito distante. Eu lembro que em 2012, eu trabalhava para uma empresa, eu tinha comigo uma relação de 42 shoppings em projeto, ou melhor, em construção ou prestes a ser inaugurados. Eu não sei quantos tem hoje. Isso retrata a mudança que aconteceu nesses últimos 12 anos. Aeroportos, portos, tem muita coisa sendo projetada, tem muita coisa sendo licitada, tem muita coisa sendo discutida para ser privatizado, mas a gente não vê na economia esses empreendimentos acontecendo. Então, de uma maneira muito objetiva, nós do setor, nós temos que nos contentarmos com o quê? Com as obras de menor porte. E isso está muito relacionado com o consumo das famílias. A plena participação da indústria, que já representou 28, 29% do PIB nacional, hoje está na casa dos 10,5%, 11%, é um retrato da desindustrialização do Brasil. Nós somos muito mais importadores do que industrializadores. Não é só no Brasil que acontece isso, na América Latina inteira está sofrendo essa consequência. A Ásia está concentrando muito das produções e o mundo vive na fase progressiva de serviços, que é o que a gente precisa aproveitar aqui. É o que a gente precisa reciclar, é o que a gente precisa explorar de uma maneira mais intensa. Então, aqui eu já dou a minha primeira provocação. Buscar o setor de serviço onde vão aparecer boas oportunidades para as nossas atividades. Problemas estruturais após pandemia, a gente já está passando por já superamos essa fase, absorvemos esses problemas todos, mas vamos olhar a parte positiva. O Brasil tem estatísticas que falam 203, mas na verdade são 208 milhões de habitantes. Nós temos um déficit habitacional, que eu abordo mais para frente. O crédito... Vou dar um tempinho para o pessoal entrar. Boa tarde. Boa. Bem-vindos. Obrigado por prestigiar. Continuando. Existe um déficit habitacional, existe dificuldade de crédito para o setor habitacional, mas isso tende a se expandir, tende a melhorar à medida que a economia vai se fortalecendo. Aqui um dado rápido a respeito de a massa salarial, que existe um crescimento da massa salarial, e isso impulsiona a economia. Nós temos aqui um problema, eu considero que é um problema, a quantidade de profissionais, de pessoas acima de 14 anos formalmente trabalhando. Teve uma queda no final do ano passado para o início desse ano. Eu não consegui dados mais atualizados, mas eu sei que, eu tenho informações que esse número está estabilizado. É aquele tal jargão que a gente tem ouvido falar, tem muita gente na faixa dos 15, 25 anos que são os nem estudam, nem trabalham. E, na verdade, estão em atividades informais, estão desenvolvendo alguma atividade remunerada e que não aparece nas estatísticas. Mas faz parte de uma massa crítica que levanta essa massa salarial, essa massa de remuneração dos profissionais, que acaba impulsionando a economia de uma maneira direta. Alguns dados. O que importa é isso aqui, PIB. No começo do ano, você falava em PIB, crescimento do PIB de 1%. Nós já estamos falando em 3,3%. E para 2024, 2%. Isso aqui é dado de economista, e com respeito aos economistas tendem a ser bastante conservadores e cautelosos. Já tem alguns sorrisos aí, acho que tem muita gente que concorda comigo. Eu não acredito, nós, a Brava, não acreditamos nesse número de 2% para o ano que vem. É difícil dizer o que poderá acontecer, mas a gente percebeu no primeiro semestre com esse novo governo estabilidade, inter-relação com os outros governos, com outras economias do mundo inteiro, nada daquilo que se previa, que se suspeitava que pudesse acontecer em rupturas de relacionamentos comerciais e internacionais aconteceu. Então não tem por que a gente ter uma visão pessimista de futuro.
esse número de 2% é de economistas, não é de nós do setor. Seguindo, as atividades econômicas de uma maneira geral, elas não têm tido um vigor muito intenso. De novo, por conta da crise econômica que nós tivemos em 2014 até 2018, a crise por conta da pandemia, e assim isso foi provocando algumas derrapadas. Mas, em geral, nessas meias palavras aqui, a gente tem uma interpretação de que o cenário para esse ano é de pelo menos uns 5% do nosso setor maior do que do ano passado, e que para o ano que vem a gente prevê pelo menos uns outros 5% a 7% no geral. Aqui, o cenário econômico desse ano e para o ano que vem. Exportações relacionadas com processos alimentares. A refrigeração tende a oferecer mais oportunidades. Eu vou apresentar um gráfico mais para frente que confirma isso. O setor de refrigeração na área de supermercados tem tido uma variação positiva por conta dessa procura, desse crescimento da massa salarial, dessa movimentação dos consumidores. Aonde está o problema? Aquela crise contábil que as lojas americanas promoveu no começo do ano afetou o mercado varejista. E muitos supermercados estão sofrendo as consequências também por conta disso. Então existe uma dicotomia de interpretações não, de acomodação. Não dá para a gente fazer uma previsão, tem que viver para ver o que terá acontecido. Todas as redes de supermercado têm tido algum rearranjo, alguma necessidade de fazer alguma reacomodação, uma reanálise dos seus investimentos. Tinha pelo menos 2 redes grandes de supermercados que tinham um planejamento de expansão constante para esse ano e que foram obrigados a dar uma parada para rearranjar a situação. Mas estão sendo impulsionados. Eu não sei aqui no Rio Grande do Sul, mas em São Paulo tem a OXXO, que é uma rede de lojas de conveniência mexicana, que foi trazida para o Brasil pela Heisen. Eu não sei se aqui em Porto Alegre já tem alguma unidade da OXXO. Se não tem, é uma questão de tempo, vai chegar. A OXXO, o propósito deles é uma loja de conveniência com distâncias mínimas aí de 500 metros, 800 metros, e o planejamento é de alguns milhares de lojas de conveniência. Da onde vem essa aposta? Da onde vem essa interpretação? Mercado consumidor. Mercado consumidor de varejo de bate-pronto. O que mais nós temos aqui? Para o ano que vem, a gente entende, nós, a Brava, entendemos que o setor vai manter um dinamismo acima da média da economia brasileira. Existia um jargão no passado que me dizia assim: se o PIB cresce 2%, o nosso setor cresce 4%. Sempre crescia o dobro do que crescia o PIB oficial brasileiro, na média. Por quê? O Brasil é um país continental, tropical, precisa de climatização, precisa de refrigeração, e a base instalada de equipamentos de refrigeração, sistema de refrigeração e ar-condicionado é muito grande. É intuitivo interpretar que em algum momento essa base instalada vai sofrer algum retrofit, vai ter que ser reformada, vai ser demolida e construída uma outra. Então a base instalada nunca vai diminuir. Nós não estamos em guerra, nós somos uma economia pujante, nós não temos conflitos, nós não temos problemas de tufões, de catástrofes, de calamidade. Então a base instalada só tende a crescer. A base crescendo, é intuitivo que nós vamos ter retrofits e necessidade de mais mão de obra, de pessoas mais capacitadas para desenvolver essas atividades, esses retrofits. O nosso setor, prevemos que este ano vai faturar alguma coisa de 39 bi e 300. De novo, esse número é estimativo oficial, de onde a gente consegue tirar as informações oficiais. Só que todos nós aqui nessa sala sabemos de várias pessoas que atuam no nosso setor, que trabalham de uma maneira informal, que são remunerados de uma maneira informal. Esse número não aparece nessa estatística. O Brasil não tem como controlar tudo isso, todas essas informações, mas oficialmente o que a gente consegue apurar é que o nosso setor é um setor de 39 bi de reais. Aqui, como é que estão espalhados, como é que estão divididos esses 39 bilhões?
comércio 22%, fabricação de compressores 14%, fabricação de equipamentos de instalação térmica 4%, refrigeração 16%, ar-condicionado 25%, manutenção de refrigeração 3%, instalação e manutenção de ar-condicionado 16%. Tudo isso estimativo, baseado naqueles números oficiais que a gente consegue levantar. Desafios. Aqui, eu deixo aqui um pouco do meu otimismo de lado, a gente tem que encarar. O Brasil envelheceu antes de enriquecer. O que isso significa? Que nós perdemos a oportunidade, chegou o fim do bônus demográfico. O que é o bônus demográfico? Em poucas palavras, exatamente isso. Uma sociedade, todas as sociedades evoluídas, primeiro mundo, Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, todos esses países enriqueceram e depois envelheceram. E com esse enriquecimento sustentam os que ainda não entraram no mercado de trabalho e os que já saíram do mercado de trabalho. Tem lugar aqui, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Vocês vão ficar cansados ou não vão prestar atenção? Tudo bem, beleza. O Brasil foi na mão, não é que foi na mão contrária. Por diversos fatores aconteceu o contrário. Nós não enriquecemos o suficiente para envelhecermos com dignidade. Eu falo para os meus filhos, eu vou viver até os 90 anos, fazendo o que eu faço hoje, num ritmo mais lento, mais tranquilo, só que os meus filhos vão viver até os 100, vão passar do 100 até os 110. E eles estão naquela geração, e muitos aqui, sabe, vivem essa situação também, de uma maneira informal. E eu falo para os meus filhos o seguinte: a vitalidade que vocês têm hoje para gerar recursos, para ganhar dinheiro aos 30 anos de idade, vocês vão ter que ter essa mesma vitalidade aos 80. E guardar dinheiro para viver até os 110. Não vai ter Estado que vai manter vocês. E tem um outro detalhe: a população do Brasil vai crescer até 2030. O mundo inteiro está passando por isso. A população do Brasil vai crescer até 2030, até mais ou menos 230 milhões de habitantes. Fica estagnada. Em 2050 nós vamos ter uma população, a quantidade de pessoas vivas vai ser semelhante ao que nós temos agora, em torno de 208 milhões. E muito madura, muita gente mais idosa, menos pessoas ativas trabalhando. Então, é uma tomada de consciência. A mídia não fala isso, ninguém faz essas abordagens, e eu, nas minhas últimas apresentações, que o Ronaldo já deve estar cansado de ouvir isso, eu dou esse alerta. Nós temos que nos preparar para gerar promover a próxima geração a ter uma interpretação de olhar para o futuro de uma maneira produtiva. E produtiva é assim, para se sustentar e sustentar a nós que vamos estar fora do mercado. Como é que você mantém uma população capacitada nesse sentido? Só com treinamento e capacitação. E aí, eu já vou dar um salto. O restante vocês já devem ter lido aí, eu vou passar batido. Eu falo que o nosso mercado é muito competitivo. E para ser competitivo, para enfrentar a competitividade, você tem que estar preparado. Como é que você se prepara? Com competência. Onde você desenvolve essa competência? No banco escolar, nas escolas que ensinam, nos institutos que dão oportunidade para você treinar e capacitar. E aí a gente vem sempre falando, aqui com as Brave, na nossa preocupação em treinar e capacitar pessoas do nosso setor. O nosso setor é democrático. Ele admite pessoas, profissionais que vêm de outras áreas, elétrica, hidráulica, civil, e vêm mexer com o ar-condicionado. Nós temos que acabar com esse estigma. A gente não pode ter profissionais do setor que mexem com ar-condicionado, que mexem com refrigeração. Nós temos a obrigação, nós como modelo de opinião, que conduzimos o negócio, nós temos a obrigação de provocar essas pessoas a buscarem treinamento e capacitação. Os equipamentos são cada vez mais sofisticados, cada vez mais eletronizados, cada vez mais inteligência artificial. E se essas pessoas não estiverem preparadas, capacitadas para entender dessa nova tecnologia, desse desenvolvimento tecnológico, não vai dar nada. Nós não vamos ter países vizinhos exportando mão de obra para cá. Na Europa acontece isso. Falta mão de obra no país, o pessoal vai para um lado, vai para o outro. Aqui não. A gente tem que se virar por conta própria. A gente não vai conseguir importar mão de obra de fora. E mesmo se conseguir importar mão de obra de fora, vai ser com a mesma qualidade. Então, um dos focos que eu sempre tenho dado é procure capacitar pessoas, procure estimular pessoas e profissionais a fazer os cursos que as indústrias promovem, a Midea promove, a Daikin promove, a Trane promove. Procurar fazer com que essas pessoas vão atrás de treinamento e capacitação, porque o nosso setor precisa disso. As oportunidades,
Na refrigeração, falando rapidamente, supermercados, de janeiro do ano passado até julho desse ano, o que era venda negativa já se tornou venda positiva. A mesma coisa eletrodomésticos. E quando você fala de eletrodomésticos, o ar-condicionado residencial entra nesse ritmo também. Tem um problema no ar-condicionado residencial, que é a sazonalidade. Os amigos da Midea podem falar isso com muito mais propriedade do que eu. A Midea, há muitos anos, faz estudo de mercado e projeções de mercado baseado no ciclo climático de alguns anos de antecedência. Você sabe disso também, né? Sim. Então, as projeções de vendas, de programação, de distribuição, estão baseadas muito no ciclo de resfriamento, temperaturas e verões. Nós tivemos um último verão não muito favorável, esse verão agora está meio confuso. Está prometendo, mas não está se concretizando ainda. Então a sazonalidade do ar-condicionado foge à regra desse esquema de eletrodomésticos. Mas, se o público, se o mercado consumidor está indo atrás de eletrodomésticos, está revertendo o que era vendas negativas em vendas positivas, significa que o ar-condicionado também vai entrar nesse bolo. E aí eu faço a seguinte provocação: o ar-condicionado hoje custa mais barato do que isso aqui. Isso aqui é o maior concorrente de ar-condicionado. Refrigeração. O Brasil é o maior exportador de carne bovina, mais do que o dobro, quase que o dobro, quase que o dobro não, é 75% maior que a Austrália. Então tudo que está relacionado com exportação, produção e exportação de carne, está nesse bolo positivo. Estabelecimentos comerciais, para mostrar o quanto que o nosso setor é pujante. Produtos alimentícios e bebidas, 12.500 estabelecimentos. Hipermercados, supermercados, 17 mil. Outros tipos de comércio, bares, restaurantes, hotéis, estão nesse número aqui. Então aqui estou mostrando aqui, o setor de refrigeração. A gente sempre fala do ar-condicionado, mas eu, quando posso, falo um pouco da refrigeração por conta disso. O quanto que a refrigeração promove o setor. As oportunidades do ar-condicionado. Aqui, eficiência energética. A gente sempre falou em eficiência energética, mas agora, mais do que nunca, a descarbonização, que no Brasil ainda não está sendo dito, e nós precisamos falar sobre isso. O hemisfério norte fala há pelo menos 2 anos de descarbonização, a troca dos gases refrigerantes, a troca de geração de energia por carvão para eletrificação. Nós já vivemos essa situação de uma maneira bastante acelerada, melhor até que no hemisfério norte. Mas a descarbonização é um item que precisa ser respeitado e discutido com mais intensidade. Aqui o déficit habitacional, 7 milhões de unidades. Nós temos uma estimativa que menos de 20% das habitações do Brasil tem um aparelho de ar-condicionado. Ou seja, temos aí 80% de mercado para crescer. O déficit habitacional, 7 milhões, quase 8 milhões de unidades, está baseado aqui na coabitação, filhos que moram com os pais, outros excessivos de aluguel, gente que precisa sair do aluguel porque não tem condições de pagar, e por aí vai. Então, isso aqui dá um 7 milhões de unidades. Esse mercado vai crescer. E recrescendo, as consultoras estão oferecendo, estão instalando ar-condicionado, a infraestrutura para ar-condicionado. Aqui fala sobre o mercado de construção civil, mesmo uma certa queda ainda continua pujante. E aqui uma observação, resumo muito rápido, o que acontecia antes de 2018? Nós dávamos ênfase para eficiência energética, qualidade do ar e PMOC. Passado pandemia e logo depois da pandemia, o que acontece hoje? Nós temos em primeiro lugar enfoque, qualidade do ar, eficiência energética e as NRs, que estão diretamente ligadas com os conceitos de ESG. São 37 NRs. E PMOC está em terceiro lugar, não porque seja menos importante, não, é porque o PMOC dá base para tudo isso aqui. E para finalizar, eu faço essa provocação. A gente fala muito de PMOC, nosso setor fala muito de PMOC porque oferece oportunidades para o nosso setor, é muito importante, só que o PMOC é o início. Você desenvolve o PMOC para quê? Para chegar numa qualidade do ar interno adequada. Baseada em quê? Em boas práticas de engenharia, desenvolvimento tecnológico e respeitando as NRs. Mas a qualidade do ar interior é o fim? Não. É mais uma etapa. O que importa é Indoor Environment Quality, ou seja, a qualidade do ambiente interno.
que depende do quê? Acústica, climatização, ergonomia, iluminação e todos os outros fatores. E aí nós temos um PNQI, um Plano Nacional de Qualidade do Ar Interno, que dá apoio, que dá guarida, que dá uma orientação para se chegar nesse estágio aqui. Eu acho que isso é o grau mais sofisticado atualmente que a gente conseguiu desenvolver em conjunto com a Asbrav e com algumas outras entidades parceiras também do setor, para a gente atender essa demanda e gerar essas oportunidades do setor. Enfim, eu vou ter que pular isso aqui porque já passou o meu tempo, mas só deixar o último número, Ronaldo, de referência aqui. Setor 2022, 2023, os segmentos de ar-condicionado central, chiller e VRF, nós temos essa interpretação, chegando aqui a mais ou menos 680 mil TRs, e para o ano que vem, como eu falei, nós não projetamos, nós estimamos, na verdade, desejamos que, não é isso, a gente deseja que o mercado ano que vem tenha pelo menos um crescimento de mais 5% a 7%. Ok? Aí eu finalizo aqui, deixo aqui a referência do site da Brava, perguntas e respostas tem lá, programações, cursos, eventos, acontece tudo lá. Desculpa essa corrida de final, é sempre assim. Obrigado por terem prestigiado. Um abraço a todos.